Olá, alunos do quarto ano! Estamos com muitas saudades e espero que todos estejam bem. Infelizmente, devido a essa situação, as aulas por enquanto serão mantidas nesse formato, online, as atividades impressas. É muito importante que vocês façam, mantenham a rotina em casa para que o ano letivo continue bem. E nesse momento é muito importante o cuidado, a prevenção. Era o que falávamos lá na sala, Um por todos e todos por um. Então que vocês em casa se cuidem, se protejam. E nós aqui na escola, com muito carinho, todos os professores têm se empenhado, se dedicado, fazendo a nossa lição de casa, para que tudo dê certo, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Essa aula é de ciências, aula número 1. Ela vai falar sobre cadeia alimentar simples e micro-organismos. Vamos relembrar primeiro alguns exemplos de cadeia alimentar terrestre. Antes da pandemia começar, nós estávamos lá no comecinho do primeiro bimestre falando, tanto é que no livro didático nós chegamos a trabalhar um pouco sobre a cadeia alimentar terrestre, aquática, e vamos conhecer também um pouco sobre os decompositores, que é o foco da aula de hoje. Nós temos uma imagem aqui da cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar mesmo? É uma relação de sobrevivência, em que todos os organismos, que todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. Nós participamos da cadeia alimentar, somos seres consumidores. Aqui nessa cadeia nós podemos ver os produtores, que no caso são as plantas, aqui na imagem representada por uma árvore. E por que ela é produtora? Ela produz o seu próprio alimento, ela não precisa caçar, ir atrás de um outro animal, de um outro ser vivo para conseguir o seu alimento. Então, ela produz o seu alimento com a energia do sol, com a água, com o gás carbônico, ela produz a glicose e libera no ambiente o nosso oxigênio. Seguindo aqui na cadeia, nós temos o consumidor primário, que ele é caçado pelo consumidor secundário, e quando esse animal morre, entra em ação os decompositores, olha lá. Tanto é que essa imagem não dá para definir o que é. Eu falei, professora, o que é isso? Eu não consigo identificar que bicho é esse. Porque aqui ele está representado como se fosse visto por um microscópio. Isso mesmo. São seres bem minúsculos, seres que não é possível enxergar sem um aparelho, sem uma lente, para ampliar. Aqui nós temos outro exemplo de cadeia alimentar. Vamos seguir a setinha vermelha. Produtor, consumidor primário, que é aqui representado pelo grilo. Vem o consumidor secundário, que é o sapo, que se alimenta do grilo. Vem o consumidor terciário, a cobra, que se alimenta do sapo. Consumidor final, aqui é o gavião. E quando o gavião morre, quem entra em ação? Os decompositores. Mas vamos pensar um pouquinho, o que são decompositores? Eu lembro que lá na aula de matemática, professora, a gente estudou decomposição, só que lá é decomposição de números. Aqui nós estamos na aula de ciências, então não vamos confundir os termos, tá? Decomposição de números e aqui é decomposição, tem a ver com ciências, com natureza. Então vamos pensar, decompositores. Decomposição é decompor, é desmanchar. Tá ficando mais fácil, Então, o que são os decompositores? Eles são seres que se alimentam de restos de organismos, isso de matéria morta, como cadáveres de animais, folhas, galhos secos. E muitos desses decompositores, eles são micro-organismos, como eu falei antes, são seres que é impossível enxergar sem uma lente de aumento. E os principais e os mais conhecidos são chamados as bactérias e os fungos. Mas existem outros tipos de decompositores ou comedores de detritos ou restos orgânicos. Esses nós já podemos enxergar.
são as minhocas, os caranguejos, as lesmas, urubus ou abutres. Eu acredito que todos aqui conhecem pelo menos a minhoca e os urubus, né? O que isso significa? Significa que tem uma matéria morta, tem algo em decomposição. Então esses animais se alimentam desses restos em decomposição. Olha essa imagem, ó. Do lado esquerdo em cima, nós temos uma fruta, inicialmente verdinha, ela amadureceu, apodreceu e ela vai se decompor. Olha a imagem lá, cheia de fungos, né? Ela já sendo atacada pelos micro-organismos. Embaixo também, ó, nós temos um espaço, um ambiente que tem vários animais, restos de animais. Então, quem se alimentam deles? Os decompositores. Aqui do lado eu tenho dois exemplos, né? Dos fungos e das bactérias. Mas o grupo dos decompositores desempenha um papel fundamental na manutenção de ecossistemas saudáveis. Isso mesmo, eles são muito importantes. Imagina só, se toda a matéria morta ficasse no nosso planeta sem alguém para cuidar delas, jogadas. Seria uma poluição só, né? Então, quando destrói material morto e resíduos, eles liberam nutrientes que podem ser reciclados e usados como matéria de construção por produtores primários. Então, olha só, além deles limparem, podemos dizer assim, o ambiente, eles liberam ainda nutrientes que é usado pelos produtores primários lá no início da cadeia. Então, os produtores, que são as plantas, eles necessitam do solo. Então, o solo vai estar riquíssimo de nutrientes, pois os decompositores deixaram ali depositados ao longo ali da sua alimentação. Assim, turminha, apesar de parecerem nojentos ou prejudiciais, eles desempenham um papel muito importante na nossa natureza. Nós não podemos esquecer disso, porque senão seria um ambiente mais poluído, um ambiente muito tóxico. Então todos nós, inclusive os seres que nós não podemos ver, minúsculos, microscópios, possuem um papel muito importante na natureza. Então é isso, a aula 1 terminou. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os fungos e as bactérias. E nesse momento, mantenham as atividades impressas, respondam as atividades, deixam guardadinhas que elas serão solicitadas e acompanhem as aulas também. Cuidem-se, um forte abraço!